Bom, válvulas reguladas, ignição já ajustada, freios teoricamente revisados. Teoricamente eu digo porque a gente não fez o teste prático ainda. E chegou o momento da gente revisar o carburador. Eu já comentei em algum vídeo aí no passado que uma das minhas maiores escolas foi um motor exatamente desse daqui, um Opala 4 cilindros a álcool, era 1981, tinha 3 marchas na coluna de direção e como carburação ele tinha um Solex 34, corpo duplo, e naquela época eu desejava muito ter um DFV 446 porque eu entendia que ele tinha mais vazão e ele daria um melhor desempenho ali pro meu motor. Provavelmente eu não estava errado, mas o Solex, por ser um carburador muito mais refinado, ele acabou me dando possibilidades aí de aprender coisas que a gente não tem condições de aprender num carburador desses. Sim, eu não gosto desse carburador, eu acredito que seja um carburador muito primitivo. Tá, a gente está com o DFV 446 de corpo duplo aqui, muito primitivo, e você tem poucos recursos, como a gente teve a oportunidade já de ver naquele vídeo do diplomata do André. É um carburador que você mal troca um giclê, você não consegue trocar um tubo emulsionador, não existe a mesma variedade que você tem, por exemplo, para fazer na linha Weber. E eu não estou falando nem de um carburador exótico, tipo uma IDF 40, eu estou falando, pode ser um Weber 460 dos nacionais que saíram em muitos Fiat, CHT, pode ser mesmo 190 que saiu no Monza, que é um carburador bastante simples, mas que você tem todos os recursos ali, você consegue colocar em prática todos os conceitos de regulagem, toda a teoria que a gente tem à nossa disposição hoje em dia. De qualquer forma, esse motor aqui ele está bem alimentado por um DFV 446, mas que está em absolutamente péssimo estado, porque o motor está falhando demais, como vocês viram no vídeo da semana passada. Ele nem para ligado. Vamos ver se eu consigo dar uma ligadinha nele, Bianca. Bom, então como vocês já perceberam, o funcionamento desse carburador já viu dias melhores e a gente vai tirar ele daí. São 4 porcas com uma chave de meia polegada, a gente vai conseguir soltar o carburador do coletor de admissão. Alguns detalhes aqui, como por exemplo o cabo do acelerador, você vai soltar o sistema de porca e contra-porca aqui com a chave 916 e a gente já vai conseguir levantar o carburador. Bom, eu já estou com o carburador aqui na mão e eu vou desmontar ele completamente. Se você está na sua casa fazendo uma limpeza de rotina, como eu sempre comento em todos os vídeos, diluente para PU, tá? É um thinner um pouco mais caro, mas que vale muito a pena você usar. Diluente para PU. E se você tiver um carburador nesse estado muito sujo, você pode usar um Caro 80, que é um descarbonizante em spray, ou um equivalente ao Caro 80, tá? Pô, Tonela, mas e os banhos da NASA? O banho da NASA, se a pessoa trabalha com isso profissionalmente, todos os dias, é uma coisa que faz com que ela ganhe tempo. Além de ganhar tempo, porque o banho é muito mais rápido do que você usar o thinner, por exemplo, o metal fica com um acabamento muito mais bonito, ele não fica manchado nem nada. Como esse daqui está um pouco manchado, eu vou abrir uma exceção para esse carburador, não vou usar o thinner ou o Caro 80 ou equivalente, e a gente vai usar o banho da NASA, uma cortesia de AJ Carburadores, porque o Alan ele não só de vez em quando ele traz um pouco do
do famigerado banho aqui para mim, como ele me ensinou todas as técnicas milenares que existem aí, que poucas pessoas tiveram acesso nesse mundo tão desigual. Então eu vou desmontar o carburador completamente para que a gente consiga colocar ele de molho aqui no banho. Bom, a gente percebe que pelo tempo que o carro ficou parado, o estado aqui dele é bastante crítico. Então a nossa decisão de usar o banho da NASA aqui foi certa. Tonela, o que é o banho da NASA? O banho da NASA é um descarbonizante industrial que você encontra ele para vender de uma série de fabricantes aí, inclusive da Radinac. Você pode comprar, ó, se eu não me engano, DRP60, alguma coisa assim, e tem o abrilhantador também. Então você vai usar primeiro o descarbonizante, que é um descarbonizante muito forte, você tem que usar com luva. E depois você vai usar o abrilhantador, caso você queira dar um acabamento diferenciado aqui na peça. Bom, ele está aqui submerso no descarbonizante e eu vou ficar agitando aqui um pouquinho para que ele remova o máximo de sujeira possível. Eu já deixei ele mais ou menos uns 3 ou 4 minutos no descarbonizante. No momento de enxaguar, eu coloquei ele na soda cáustica e dei uma balançadinha. E aí depois da soda cáustica ele vem direto aqui pro abrilhantador, que vai deixar assim. Vamos ver se eu sou agora um cara muito perigoso de verdade. Vai ficar brilhante. A gente vai fazer isso daqui nas outras peças da mesma forma. Ficou muito limpo, ficou com aparência de novo. Então agora todas as peças estão aqui, a gente tem um jogo de junta bastante completo. Eu acho que se vocês acompanharam o diplomata do André, onde a gente fez uma limpeza e explicamos passo a passo de uma forma mais detalhada esse carburador. Caso vocês tenham mais interesse, é só verificar, é só assistir aquela série novamente ou ainda que pela primeira vez. Aqui a gente vai refazer a montagem praticamente na mesma sequência da desmontagem, e aí a gente vai montar no carro e mostrar para vocês em detalhes a regulagem. Ainda que eu considere o carburador mais primitivo, o 446 ao lado do 228 e coroado pelo campeão de todos, o DFV 222, pelo menos o 228 e o 446 tem uma explicação bastante abrangente de todas as regulagens que você possa precisar fazer aqui no Conheça Seu Opala, inclusive com vista explodida e tudo mais. Ou seja, se por um lado você está mal servido em matéria de precisão aí do carburador, por outro lado não te faltam informações para você conseguir fazer os ajustes básicos aqui que você precisa. Bom, eu montei ele da mesma forma que eu desmontei e agora a gente vai instalar no carro para finalmente dar a partida. O carburador já foi montado, aparentemente está tudo em ordem. A gente tem uma desvantagem grave aqui nesse carro, que a cápsula do avanço a vácuo está furada e a gente vai precisar num futuro relativamente breve providenciar uma. O ponto está em torno de 10 graus avançado, o que é pouco no caso da gente não usar a cápsula. De qualquer forma, o carburador foi montado, coloquei um pouquinho de gasolina pelo tubo pitot para facilitar a partida. Dei algumas aceleradas aqui até ver sair pelo injetor. E agora eu vou tentar dar a partida e a gente vai ver se vai funcionar.
gente já chegou aqui na pista de testes e o carro está com algumas limitações. A Bianca vai aproximar e vai mostrar como o motor está balançando. E a partir desse momento que a gente regulou válvulas, teoricamente o carro está no ponto, e a gente também limpou o carburador, ele está balançando demais se a gente for considerar tudo que já foi feito. A gente tem contra o funcionamento bom do motor a cápsula do avanço do distribuidor furada, mas isso por si só não seria o bastante para que o motor tivesse esse funcionamento irregular. Ainda que ele esteja oscilando bastante, quando você acelera ele responde bem. Aqui do sistema de ignição, e que provavelmente é uma das maiores fontes dessa irregularidade no funcionamento, a gente tem a bobina original ainda, por incrível que pareça, uma bobina Delco. Os cabos de vela provavelmente, se não forem originais, são muito antigos, da cápsula furada. Então eu acredito que a gente vai precisar, ainda que o carro esteja andando, se o Davi quiser um funcionamento uniforme do motor, a gente vai precisar fazer uma série de coisas, como troca preventiva dos cabos, eventualmente da tampa. Bobina seria algo que eu trocaria sem a menor dúvida, e a cápsula do avanço seria necessário para o funcionamento mais uniforme do motor. Por outro lado, o que mais me preocupa em todo esse motor é essa bomba de combustível. O Davi afirmou para mim que ele trocou ela no momento que ele foi dar a partida no carro. Eu acredito que há uns 10 ou 12 anos atrás, mas depois disso o carro ficou parado também. Isso para mim é a mesma coisa que a bomba nunca ter sido trocada. E a gente percebeu algumas falhas enquanto a gente vinha vindo para a pista de testes. A impressão que dá é que a bomba não está, ela está funcionando, não vaza para o cárter, mas ela não está talvez dando toda a vazão que ela deveria para alimentar o carburador. Ainda que o nível da boia esteja bem ajustado, a agulha esteja vedando bem, a gente percebe que quando o motor é um pouco mais exigido, a gente passa a ter algumas falhas aí de funcionamento do sistema de alimentação, e aquilo que num primeiro momento dá a impressão de ser um problema no carburador, eu acredito que seja um problema aí do funcionamento da bomba. Então talvez seria uma opção a troca preventiva também. Um outro detalhe que a gente já tinha comentado, a água do radiador está absolutamente cheia de ferrugem, ela parece mais um barro do que qualquer outra coisa. Então nas pequenas, nos funcionamentos aí intermitentes que eu fiz o motor nos últimos dias, eu soltei a abraçadeira ali, fui trocando a água para ir ajudando aí na limpeza. Tá longe do motor tá limpo internamente, mas de qualquer forma a gente vai colocar ele para rodar um pouco antes de investir aí num aditivo. Uma outra coisa que para mim tá muito claro que o funcionamento do motor pode estar irregular, a borra e a carbonização que a gente percebeu dentro da tampa e ali, que também está no óleo, isso daí também pode estar nas hastes das válvulas. Os anéis provavelmente alguns estão travados e sem girar. Isso daí não tem nada que possa ser feito a não ser colocar o carro na estrada e começar a usar ele de novo para ver se o motor solta. A gente percebe uma característica típica de quando os anéis estão meio presos, o motor tem um funcionamento quadrado, não é esse balanço que a gente está percebendo, mas o motor não gira da forma suave como ele deveria. Paralelo a isso, a gente percebe em algumas aceleradas o motor está queimando um pouco de óleo, mas não é queimando um óleo por desgaste provavelmente, e sim por um anel preso ou alguma coisa assim. Bom, de qualquer forma a gente vai dar uma volta aqui inicial para ver como é que o carro está andando.
pela primeira vez na história da pista de testes, a gente não conseguiu voltar até a Bianca, ela teve que vir a pé até aqui. E o motivo foi simples, no momento que eu acelerei ali, provavelmente a quantidade de gasolina que a bomba estava conseguindo jogar para dentro do carburador para manter o motor na marcha lenta, já não foi suficiente no momento que eu dei uma acelerada a mais. Então, por uma pane seca, eu acabei parando o carro aqui. Como eu já sabia que esse tipo de coisa ia acontecer, eu já carreguei uma garrafa com um pouquinho de gasolina e a gente consegue jogar aqui dentro do tubo pitot direto, porque ontem, no momento que a gente foi sair, aconteceu alguma coisa similar a isso. Então, além dessa quantidade de gasolina, a gente está com um galão de gasolina ali para a gente não ficar com o carro abandonado aí, ou travado no meio da rua, simplesmente por uma falha do sistema aí de alimentação. Então, de qualquer forma, a gente veio para a pista de testes para mostrar o risco que a gente corre quando a gente não faz uma manutenção preventiva completa. Ainda que da primeira vez a gente conseguiu vir com o carro até aqui, ele funcionou, a gente conseguiu fazer o teste do freio, estava andando mais devagar pela própria característica do freio do carro estar ruim, tá? Agora, quando a gente já está com o motor mais regulado, com um pouco mais de confiança, que a gente acelera um pouco mais, a gente já percebe o problema na bomba de gasolina. Então agora eu vou fechar o capô e a gente vai tentar voltar para casa mais ou menos devagar. Olha, ele está andando, a gente veio para a pista de testes mais ou menos nessa velocidade, ó. Sem forçar muito, mas a gente percebe que ele não está em pleno funcionamento, ele tem pequenas falhas aí. Provavelmente não está recebendo nem a gasolina que precisaria para ter um bom funcionamento. Foi um desafio a gente trazer o carro aqui para casa da pista de testes. Eu precisei, através do tubo pitot do carburador, e colocando gasolina, porque a bomba não estava puxando o combustível. No primeiro momento, quando a gente deu a primeira partida no carro, ele deu algumas panes secas, mas eu apostei no tanque de gasolina, apostei no filtro, apostei no carburador, que a gente não tinha mexido, que a boia poderia estar engripando, ainda que me parecesse claramente que a bomba tinha parado de puxar o combustível. Mas para que a gente fizesse algo racional, dentro de um orçamento real, eu falei para o Davi, espera, a gente vai completar o tanque com gasolina, porque o tanque estava... ele acabou esvaziando com a gasolina velha que ele estava. Coloquei em torno de 15 litros. Nesses 15 litros a gente ficou ligando ele várias vezes aqui dentro, todos os dias, deixando 40, 45 minutos. Então eu entendo que boa parte dos 15 litros iniciais a gente gastou. E no momento que a gente teve a pane seca indo para lá, eu apostei que a gente tinha acabado com o combustível. Coloquei mais 15 litros, na verdade eu coloquei em torno de 10 litros, deixei 5 num galão que está ali atrás. E mesmo assim, quando você exige do carro, depois da limpeza do carburador e da troca de filtro, ele dá uma apagada. Então, mais do que uma troca preventiva da bomba, que eu já tinha considerado a possibilidade antes da gente começar a manutenção, agora vai ser uma troca corretiva. Conversando com o Davi, ele me trouxe uma série de peças. Então o que ele trouxe? Bomba de combustível, um condensador, um platinado e uma tampa do distribuidor. E por quê? Porque o restante dos componentes ali, eles aparentemente estão em bom estado. Preventivamente, e essa é a troca que eu recomendei como segunda para ele, é você, além da bomba, que é praticamente hoje uma corretiva, a gente fazer a troca da bobina, porque ele está ali com uma Delco Remy, certamente é a original do carro, e por mais que se goste de manter uma peça original do carro, a bobina ela vai envelhecendo com o tempo e não tem jeito, ela vai perdendo a isolação, você passa a ter fugas de correntes internas ali que limitam ali o rendimento. Então a gente vai começar o serviço pela bomba.
Eu tô com a bomba nova aqui na mão e para substituir a antiga não vai dar para Bianca mostrar provavelmente, porque o acesso aos parafusos é bem complicado, mas a gente tem dois parafusos que ficam aqui atrás da bomba, muito parecida com a bomba do Fusquinha, tá? Muito parecida com a bomba do Fusquinha. Então esses dois parafusos, quando a gente soltar, a Bianca vai mostrar aqui de lado, um excêntrico não um came, mas um excêntrico no comando de válvulas, ele cria um movimento alternativo aqui, tá? Que vai ficar bombeando o combustível. Então a primeira coisa que eu vou fazer, a Bianca vai mostrar ali, a gente tem a bomba que ainda mantém o caninho de combustível de metal que está aqui. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é soltar esse caninho. Depois de ter soltado os dois parafusos que seguravam a bomba, agora eu vou passar um pouco de graxa aqui atrás e vou montar a bomba na posição da anterior. Pronto, saiu a bomba velha, entrou a bomba nova. Apesar de fisicamente estarem externamente parecidas, o funcionamento é bastante diferente. Eu percebi isso no momento de instalar, que a própria haste de acionamento ali que toca no excêntrico do comando de válvulas, ela estava numa posição um pouco mais recuada no caso da bomba antiga. Essa daqui já começa com um pouco mais de vamos dizer assim, de pressão. Então talvez ela tenha oxidado ali na parte interna e tenha meio que dado uma travada. Então agora a gente vai dar uma partida no motor só para verificar se não tem nenhum vazamento. Aparentemente tudo em ordem, tá? Então essa parte aqui a gente considera resolvida. Mas antes da gente sair para dar uma volta, eu vou aproveitar e eu vou trocar as peças que ele trouxe, o platinado, o condensador e a bobina. Pô, eu já removi a bobina e dá para notar que ela tá muito, mas muito velha mesmo. Não que a aparência indique alguma coisa, a gente poderia limpar, mas o fato é que o baquelite do isolamento aqui, com o tempo ele vai ficando poroso, vai perdendo a característica do isolamento, e por conta disso é mais do que indicado você usar uma bobina nova. Ainda que você, por motivos afetivos, carregue essa no porta-mala ou deixe na gaveta do seu criado mudo, isso pouco importa. Mas o importante é você estar com uma segurança na estrada aí e não parar por conta de um componente velho. Aqui eu vou puxar o rotor não veio, tá? Eu falei que tinha vindo, mas não foi. Foi o platinado e o condensador. Mas o rotor, por outro lado aqui, não tem praticamente nada que se desgaste, ele não é nem resistivo. Então aqui não tem segredo, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a mesma técnica de sempre, eu vou girar o motor até que o martelo do platinado se apoie em um dos vértices aí do quadrado. A partir daí eu vou tirar um platinado e montar o outro. Bom, a gente não precisa ser um distribuidor para perceber a diferença do platinado. A própria mola do que a gente tirou é muito mais mole do que esse platinadinho que a gente está colocando. São marcas diferentes, mas que provavelmente, além disso, o outro tem um desgaste anormal nos contatos. Eu vou tentar fazer a Bianca mostrar. Além da peça ser de uma qualidade bem inferior àquele que a gente montou, isso a gente não percebe só no visual, mas sim também nos materiais em si, principalmente nessa bucha aqui. A mola ela tem uma tensão bem menor do que aquela, e eu acredito que a gente vai agora perceber uma boa diferença no funcionamento do motor de uma forma geral com essa revisão na ignição. Platinado já com a folga ajustada, condensador novinho montado, e agora
Eu não vou medir o ponto agora, eu vou deixar para a gente ajustar isso depois, mas a gente vai montar a bobina, a tampa do distribuidor e os cabos que estão faltando. No lugar da bobina original, eu recomendei que o Davi comprasse a 067 ou a 069, que é a KW, e de alta potência. Por quê? Porque a gente já tem um fio resistência aqui, trazendo o 15, mas com uma resistência aí para ter uma queda de tensão, para que funcione bem com o platinado. Essa bobina Delco, ela funciona com o mesmo princípio, tá? Então você tem um fio resistência alimentando ela o tempo todo com 9 volts. No momento da partida você tem um fio que sobe do motor de arranque e alimenta a bobina com 12, porque só no momento da partida você aumenta a tensão. E para facilitar a partida, isso foi muito usado nos motores grandes, nos carros americanos, porque eles tinham que ter uma bobina mais eficiente, normalmente porque eles tinham, além de motores grandes, eles tinham mais do que 4 cilindros. Esse daqui praticamente é exceção, mas isso é muito comum em V8 e 6 cilindros, porque a bobina tem que ser mais eficiente e trabalhar numa frequência maior, e por outro lado, em baixa rotação, ela não pode ficar superaquecendo devido ao ângulo de permanência. Então isso daí foi uma solução aí que atendeu relativamente bem aí por muitos anos. A gente vai respeitar, a gente vai manter o fio resistência no lugar, mesmo porque se a gente tirar o platinado vai embora em pouco tempo, tá? Mas a gente está fazendo upgrade para essa bobina, que com certeza vai ser uma excelente opção. Bom, platinado novo, condensador novo, não ajustei o ponto ainda, eu só troquei o platinado. Aproveitei e já montei a bobina nova. A única coisa que está ligado no 1, aqui é o fio do platinado e do condensador, e aqui no 15 é o chicote original, que vem com o fio resistência por um lado, e do outro lado, esse que desce aqui, é o fio que vem do motor de arranque, para no momento da partida ele ajudar com 12 volts. Então eu vou dar a partida, a gente vai deixar esquentando um pouquinho e a gente vai ver se a gente não vai mais ter problemas aí de pane seco. Já deixei o carro esquentando mais ou menos uma meia hora. Pelo menos lá dentro de casa ele esquentou perfeitamente, não falhou, não demonstrou sinais de pane seca. Agora a gente vai sair para dar uma volta e, claro, a gente está com todos os recursos aqui, como uma garrafinha de PET com um pouco de gasolina, caso a gente tenha uma pane seca. Então a gente vai começar andando devagar e a gente vai lá para a pista de testes. Bom, a gente já veio fazer o primeiro teste. A gente chegou aqui na pista de testes e ele veio relativamente bem. Agora faltam pequenos ajustes que a Bianca vai mostrar aqui. A marcha lenta está estabilizada, principalmente depois que a gente trocou os componentes aí da ignição. E agora eu vou voltar para casa, vou fazer o ajuste do ponto que a gente ainda não fez. E vou aproveitar que o motor está quente para escoar o líquido do radiador, para que a gente possa colocar o aditivo. O comportamento do carro já está bem melhor. Eu acredito que agora é só a gente fazer o ajuste do ponto aí, ajustar a mistura, montar o filtro e o carro vai estar pronto. Bom, eu dei uma boa lavada no motor agora que a gente parou de mexer, porque esses motores americanos, normalmente eles ficam sujos de óleo, por mais que você tome cuidado, por conta do próprio projeto aí da junta. Então é normal ele ficar suando um pouquinho de óleo por aqui ou por essa junta aqui. Então no momento que eu troquei a junta da tampa de válvulas e da tampa dos tuchos, ele soltou um pouquinho de óleo. Aí num determinado momento aparentemente a junta se encharcou e ele parou. Então agora, que é um pouquinho antes da gente
finalizar o carro é o momento que eu acho que a gente deva dar uma boa lavada no motor. Infelizmente a estética dele não é das melhores, ele falta uma pintura, ó, o cabeçote está no ferro fundido, mas isso daí é uma coisa que provavelmente faz parte de um projeto futuro aí do Davi. Então nesse meio tempo o que eu fiz? Aproveitei que o carro estava quente da pista de testes, escoei a água do radiador, que saiu bastante suja, tá? Circulei um pouco de água pelo radiador para que a gente pudesse lavar até a água sair limpa. A Bianca, na verdade, ela me ajudou. E agora a gente vai ter a oportunidade de montar a mangueira do radiador e colocar o aditivo. Então a gente vai colocar o aditivo que o Davi trouxe, e começando pelo aditivo e depois completando com água. Bom, não adianta você ter a pretensão de, num carro que ficou uma temporada aí parada, que você tenha o líquido do radiador perfeitamente limpo logo no primeiro momento. Então nesse intervalo de algumas semanas que o carro passou aqui, um pouco antes de eu ligar o motor a cada dia, porque eu deixei ele ligado bastante vezes aí para ver se estava tudo em ordem, eu fazia questão de soltar a mangueira ali de baixo e dar uma lavada rápida no radiador, para a gente minimizar a sujeira que existe principalmente no bloco, porque por mais que você tente limpar, você não consegue. Então agora a gente vai colocar o aditivo, e quem vai fazer a limpeza final é mesmo o aditivo. Então não que você tenha que trocar ele daqui 1 mês ou 2 meses. O aditivo vai tratar de manter toda a oxidação e sujeira em suspensão. Então você provavelmente depois de um tempo, quando você tirar a tampa do radiador numa situação dessas, você vai ver algumas partículas aí flutuando, o que é mais do que desejável, e que o líquido fique bem sujo mesmo. É preferível que ele fique sujo, que é um indicativo de que ele está removendo aí a sujeira do sistema. Claro que existe aí o risco, mas isso daí é uma coisa que existe independente de você usar o aditivo ou não. Existe o risco de um selo que tiver muito oxidado ou acabar apresentando um vazamento ou alguma coisa assim. Mas de qualquer forma, é uma manutenção que precisa ser feita num refrigerado a água. Então depois que a gente colocar o 2º litro de aditivo, a gente vai completar com água e usar uma tampinha nova. Essa é uma das partes mais importantes. Sai essa tampa, lembrando que por mais que a gente tenha lavado o radiador por dentro, muito dessa ferrugem aqui e desses resíduos continuam lá dentro, infelizmente. Quem vai terminar de remover é o aditivo. Felizmente, para isso a gente vai ter essa tampinha nova e é o que a gente vai usar. Bom, montado o filtro de ar, o aditivo no radiador está colocado, acabei de ajustar a mistura e o motor ainda balança muito. Infelizmente isso daí pode ser o excesso de carbonização ali nas válvulas. Isso daí o Davi só vai conseguir minimizar, provavelmente, colocando o carro na estrada de novo e andando. Então agora a gente vai finalizar, acabar de apertar os parafusos e dar a volta final antes de entregar o carro para ele. Ó, a gente está dando a volta final agora, a volta de despedida do Opala do Davi, porque amanhã cedo ele vem buscar. E a gente fez todas as regulagens que foram possíveis ali, trocamos os tuchos, válvulas, ignição. A única coisa que faltou na questão da ignição foi a cápsula do avanço, que está furada, mas que eu acredito que amanhã cedo ele vai trazer uma, porque é bastante fácil de trocar. E a parte do carburador. Trocamos o líquido do radiador. Ainda assim, pelo fato do carro ter ficado muito tempo parado, ó, eu tô saindo bem devagarinho para que dê para ter uma ideia que ele tem bastante torque também. Claro que não é um 6 cilindros, mas é um carro que vai se destacar pelo torque. Ainda que seja um carro bastante pesado, um carro grande,
mesmo com o motor 4 cilindros, ele é relativamente ágil. Olha aí, em qualquer situação ele responde muito bem. Claro que é um motor que não vai passar de 4.000 e poucas RPM aí. É um motor que vai sempre privilegiar o torque, mas é uma configuração aí que vai te atender para que você possa andar tanto na cidade como na estrada com bastante desenvoltura. O motor não ficou 100% na questão de regulagem, porque eu insisto, as válvulas devem estar um pouco presas, ainda que o teste de compressão mostrou uma boa compressão, mas pela quantidade de carbonização que a gente enxerga dentro da tampa de válvulas ali, dá para perceber que esse motor ele precisa pegar uma estrada aí para ficar revitalizado. Então essa foi a orientação que eu já passei para o Davi. Agora essa parte de poder rodar com o carro certamente vai depender dele, mas eu espero que a gente tenha oportunidade em breve de mostrar o carro numa forma, vamos dizer, com o motor com funcionamento mais redondo. Tá legal? Então agora a gente está indo para a pista de testes para fazer a despedida desse Opala maravilhoso, cuja carroceria lembra o meu primeiro, que foi um 79, exatamente desse modelo, só que era prata. É isso daí, eu agradeço ao Davi pela oportunidade de mexer nesse carro maravilhoso, ainda que ele não tenha a motorização mais desejada de todas, que é 6 cilindros, mesmo assim é um carro bastante interessante de você andar, inclusive de viajar, porque da minha infância eu viajei muito com o Opala e as Caravans do meu pai no banco traseiro. Para finalizar, o motor ele tem um barulho relativamente esquisito, tipo um sopro pelo escapamento, que não é característico dos Opalas. E conversando com o Davi, eu atribuo isso ao silencioso, provavelmente que está com o miolo completamente enferrujado e ele tem uma certa vibração ali que acaba ocasionando esse barulho, como se fosse um sopro. De qualquer forma, se ele colocar o carro na estrada e começar a andar, é uma coisa que certamente vai se justificar a troca aí num futuro breve. Muito obrigado, Davi, pela oportunidade, foi um grande prazer mexer no teu carro, e muito obrigado a vocês que assistem os nossos vídeos, espero que tenham gostado e até a semana que vem.